A essência para um casal homem judeu, primogênito é sempre o sexo masculino, nunca o sexo Pode feminino. ser 7 mulheres, o 8º é um homem, ele é o primogênito. Sim. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Professor Fábio Sabino, professor universitário, especialista em exegese, palestrante e escritor. Autor de livros polêmicos como Manual de Exegese do Antigo Testamento, ele acumula mais de 12 milhões de visualizações no YouTube e promove discussões teológicas que desafiam as interpretações tradicionais. Eu sirvo meu pai de que forma? Eu honro meu pai de que forma? Eu honro meu pai por amor? Eu honro meu pai por medo? Errar é humano, mas perseverar no erro é tolice. Sêneca. Professor Fábio Sabino, vamos lá então. Como o senhor define como triunfar em vida? Bom, existem dois caminhos para a pessoa triunfar em vida, que é algo tão problemático e tão difícil. Primeiro que é o arrependimento. O ser humano hoje, para ele se arrepender de algo, não é algo tão fácil e também não é algo tão simples. E outro caminho é me arrepender do que, para que e por quê. Aí você precisa de um outro lado, que é justamente quem vai lhe conceder o perdão. E aí entra outra esfera e outro problema, que quando alguém confere perdão a alguém, pelo fato de se arrepender, às vezes nem sempre as pessoas que estão ao redor vão se alegrar com isso. E às vezes algumas pessoas não se arrependem por medo, por receio. Será que eu obterei o perdão? Será que a vida continuará sendo a mesma coisa? Será que o convívio será o mesmo? A pessoa com a qual machuquei, será que ela me tratará como? De uma forma diferente ou não? Ou a forma a qual eu tinha com ela, após ela me perdoar, se continuar sendo a mesma coisa? Dentro dessa questão, eu pego um exemplo de Jesus em um de seus ensinos, que as pessoas menos gostam de ensinar, que é justamente a respeito das parábolas de Jesus. Por quê? Porque existem muitas questões figurativas, muitas questões simbólicas. É uma questão de difícil interpretação? Para algumas pessoas, sim, por não ter o hábito de lidar muito com a interpretação. Eu não tenho muita dificuldade com isso, porque já são 23 anos que eu vou fazendo questões interpretativas. E em Lucas, capítulo 15, nós temos um relato. Jesus está dialogando com publicanos e pecadores. Ele está numa roda, uma roda informal, dialogando, batendo um papo. E aí existe um grupo que não aceita. Jesus está dialogando com publicanos e pecadores, que são os fariseus e escribas. Tá, deixa eu só fazer uma pausa contigo. Sim. O que seria um publicano e como seria olhado quem é o pecador? Vamos lá. Publicanos eram cobradores de impostos. Tá bom. E geralmente trabalhavam para o Império Romano. Só que no conceito da antiguidade, todos aqueles que trabalhavam para os romanos eram considerados pecadores. Então você acaba generalizando. Então quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 15, né? Os fariseus dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí se pergunta, e os publicanos estavam onde na história? Os publicanos estão justamente englobados nos pecadores. E você vê que é interessante, Jesus foi apenas ter um diálogo. Só que Jesus não apenas dialogava. Jesus via as necessidades também das pessoas. E agora você vê em Lucas capítulo 15, versículo 1, Jesus ele chega e chegavam-se ali todos os publicanos e pecadores para ouvir. Será que ali estavam todos os publicanos? Não, não poderia estar todos os publicanos, senão alguém não estaria trabalhando e seria penalizado com isso. Figuras de linguagem. Nós temos, e a Bíblia está preenchida de figuras de linguagem. E aí eles foram no objetivo de ouvir o ensino de Jesus. Quando você chega no versículo 2 dessa mesma narrativa, aí vai dizer que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha que algo interessante. Nós temos publicanos e pecadores no intuito de ouvir Jesus. Além de Jesus ensinar, Jesus ainda está banqueteando com eles. Os fariseus e os escribas, em vez de chegar até o lado de Jesus, ô mestre, abre um espacinho para nós aí, nós queremos sentar, nós queremos ouvir, mas não. Os críticos é um caso sério. Aí eles vão logo julgando. Eu gosto desse pronome demonstrativo, esse este, porque dá a entender que eles apontam o dedo. Diante de Jesus estar ao redor de publicanos e pecadores, parece que existe uma aglomeração, então eles têm que identificar, apontar o dedo, e apontar o dedo para alguém é tão ruim isso na vida. Quando você aponta para trazer algo bom, um elogio, é gratificante. Agora, quando a crítica já é ruim, ainda mais apontando o dedo é pior ainda. Então, Jesus escuta, eles começam a murmurar, e a murmuração é: este recebe pecadores e come com eles. Jesus não se sentiu bem com isso, porque o que Jesus queria era que
que os fariseus e escribas se alegrassem pelo fato de Jesus estar ensinando pessoas que eram menosprezadas Exatamente. diante da sociedade. Os ignorantes. Os ignorantes. Sim. Os sábios eram os fariseus que se consideravam. E os ignorantes são os publicanos e pecadores. E que é onde que existe a viravolta dentro desse ensino de Jesus, é que nós vamos tentar identificar, dentro desse grupo do filho pródigo, quem é o filho mais velho e quem é o filho mais novo. Perfeito. E que na prática atual, isso acontece com a gente. Então esse não é um ensino apenas para aquele tempo, nem para aquela cultura. Não. Eu estou trazendo esse ensino porque esse ensino cabe para os dias atuais e como as pessoas devem enfrentar alguns problemas inseridos dentro dessa narrativa. E essa pessoa conseguir internalizar essa verdade, como a gente conversou no começo, ela triunfa sobre a vida em muitos aspectos. Consegue. Eu queria te perguntar, para a gente começar, né, e você começar a explicar essa parábola, que ela é rica, mas é algo importante. Quando você explicar essa parábola, eu vou estar entendendo como um judeu naquela época entenderia, porque há um anacronismo muitas vezes, Sim. né? Aí, então, tu vai me explicar para que eu entenda exatamente, ou aproximado daquilo que eles entenderam quando ele falou, certo? Sim. Então, beleza. Porque isso aqui é divisor, eu acho. E digo uma coisa, pessoas entenderam ali, mas não deram braço a torcer, esse é o problema. É o que pode acontecer. Pessoas entenderam o que será dito aqui hoje, que é justamente sobre arrependimento e perdão. E nem todo mundo vai querer se arrepender. Tá. E nem todos vão querer perdoar. Tu acha que Jesus foi disruptivo quando ele se assenta com publicanos e pecadores no tempo dele? O que Jesus faz é aquilo o que as pessoas não queriam que ele fizesse. Os fariseus não queriam que Jesus sentasse com publicanos. Os fariseus não queriam que Jesus sentasse com os pecadores. Os fariseus queriam que Jesus fosse como um fariseu. Todo mestre da lei, todo aquele que propaga o ensino na mente dos fariseus, ele é um mestre. E o mestre deve ter prerrogativas sociais dentro da sua vida. Então, para os fariseus, qual seria a postura de Jesus? Não, o senhor não tem que sentar com o publicano, o senhor não tem que sentar com pecadores, o senhor tem que sentar conosco. Conosco, fariseus, conosco, escribas, sacerdotes e tantas outras coisas. Então, Jesus ele veio justamente quebrar essa questão, esse preconceito social que existia naquele período. E o que é que nós temos até hoje? Nós temos vários preconceitos sociais, onde a sociedade ali começa a selecionar quem pode, quem não pode, quem eu devo estar e quem não devo estar, onde eu devo ir, onde eu não devo ir, com qual classe eu devo estar. Então, Jesus não dá prioridade a isso. Jesus nunca deu prioridade às classes sociais. Jesus deu prioridade ao ser humano que é diferente. Perfeito. Isso foi o que Jesus fez. Tá bom. Vamos lá então, vamos aprender então sobre a parábola. E aí, para as pessoas que estão em casa e vão acompanhando toda a nossa série, lembrando que o objetivo não é atacar a sua crença, a sua religião, muito pelo contrário, é edificar através da verdade, é o que temos, e com os ensinamentos. Se você tudo filtre, retenha o que é bom e viva de maneira prudente na sua vida. Esse é o nosso propósito aqui, é enriquecer e, de alguma maneira, edificar você que nos ouve, tá bom? Então vamos lá, professor, bora lá, vamos para cima. Diante de triunfar a respeito na vida, que é um dos problemas graves que nós temos, é a questão do arrependimento e alcançar o perdão. E dentro do método de ensino de Jesus, por que Jesus chegou diretamente para os fariseus e para os escribas e falou, oh, vocês estão errados, vocês estão equivocados? Não, porque diante da murmuração, que é um dos problemas que nós passamos, quem é que não murmura nessa vida? Quem é que não questiona? Quem é que não indaga? Quem é que não critica? Quem é que não julga os valores das informações? 24 horas nós estamos analisando alguma coisa, criticando, julgando, pesando naquilo que nós estamos ouvindo ou naquilo que nós iremos falar. No caso de Jesus, quando ele tem a murmuração, ele vai criar um método de ensino para tentar convencer os murmuradores que eles estavam equivocados. E um dos métodos que Jesus utilizava era justamente a parábola. Então ele começa a usar artifícios figurativos para poder ensinar alguma coisa. É o que nós fazemos com as nossas crianças. Usamos figuras para que elas tenham um raciocínio melhor. Nem sempre nós colocamos tudo que seja literal, mas usamos figura no caso de Jesus também. Depois da murmuração que os fariseus e escribas fazem com Jesus, aí eu sempre faço isso na aula de hermenêutica, eu falo para os meus alunos assim, gente, abram em Lucas capítulo 15, leiam o capítulo todo e me digam quantas parábolas há. Nós temos o costume de ir pela epígrafe. Nós abrimos a Bíblia, está lá, parábola da dracma, da ovelha e do filho pródigo, todo mundo. 3 parábolas, professor. Dependendo de uma outra edição bíblica, professor, 2 parábolas. Aí eu falo assim, aula de hermenêutica, a gente tem que basear no que está escrito.
Aí quando você chega no versículo 13, diante da murmuração, aí vem dizendo assim, ó, Jesus dizendo, e ele lhes propôs esta parábola dizendo, eu perguntei aí, gente, quantas parábolas há no capítulo 15? É uma só, professor, isso. É uma parábola, porém... Subdividida. Em verdades centrais, que é o que eu chamo, dentro da hermenêutica do método indutivo. O método indutivo, ou método dedutivo, mas eu uso mais o método indutivo, você vai do geral para o particular. Você prioriza muito o que está escrito na língua portuguesa ali. E esse pronome demonstrativo no singular vai dizer que é uma única parábola, mas contendo a mesma verdade central, os mesmos verbos centrais. Aí Jesus propõe a parábola, e a primeira parábola que ele vai fazer uso é justamente da ovelha perdida. Não vou lidar com a dracma, porque senão vai estender demais. O que Jesus vai fazer agora? Jesus vai fazer uso daquilo que eles mais conheciam. Falar de uma ovelha era um animal para sacrifício, não era um animal tão barato assim, era um animal que muitas pessoas tinham condições de ter, e aí ele vai dizer o seguinte, que homem dentre vós, eu gosto sempre desse pronome vós, esse vós está se referindo a quem? Jesus pode englobar toda a classe, publicanos, pecadores, fariseus e escribas, mas diante do versículo antecedente, que é quem estava murmurando, então Jesus agora vai focar esse pronome vós para fariseus e escribas. Para lhes, né? Para os lhes, né? Vai ser para quem eles. estavam murmurando. Então ele para quem lhes estava propôs, murmurando. exatamente. Para quem murmurava. Para quem estava murmurando. Sim. Que homem dentre vós tendo, Deus não disse que alguém tinha, havia uma possibilidade, que tendo 100 ovelhas e perdendo, uma condição também de perder, primeira condição de ter, e às vezes tendo, tem a condição de perder. Agora, ninguém perde aquilo que não tem, só se perde aquilo que tem. E o ruim é isso, né? É verdade, mas é verdade. Tem que tomar cuidado, viu, telespectadores, tá? Se você não tem, você pode ter, mas cuidado para você não perder aquilo que você tem. Tem um versículo no Apocalipse que diz assim, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, tem gente que tem... Bom, deixa para lá. Uma série do Apocalipse, quem sabe um dia. Vamos lá. E perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Eu gosto de alguns detalhes aqui, é que quando alguém perde alguma coisa e que é de suma importância, não se abre mão de não procurar mais. Pelo contrário, você tem que investir em conseguir alcançar, gastar todas as forças, todas as energias. É isso que Jesus quer fazer aqui. A ovelha perdida que Jesus está colocando aqui é os publicanos e os pecadores. E quem teria que encontrar esses perdidos eram os fariseus e escribas. Só que eles não fazem isso. Quem está fazendo isso é Jesus. E Jesus agora tem que ensinar para eles. Ei, se eu estou aqui, se eu estou atrás de quem eu perdi, então vocês teriam que fazer a mesma coisa. Então Jesus traz esse ensinamento para alertar os fariseus e escribas que se julgavam justos demais, que eles também eram pecadores. E que Jesus também queria achá-los e encontrá-los. Que, na verdade, Jesus queria que eles festejassem com Jesus, por Jesus estar se alimentando, comendo com publicanos e pecadores, que era o contrário, eles não estavam se alegrando, eles estavam murmurando. Porque é aquela história, eles deveriam estar se alegrando porque a luz estava chegando aonde não chegava antes. Sim. E eles que tinham, vamos dizer assim, entre aspas, aquela lanterna capaz de iluminar, Sim. guardavam para si, né? Escondiam, digamos. Eles eram considerados as luzes, eles eram considerados justos. Então Jesus quer modificar tudo isso. Aí o que acontece? Aí vai trazer essa parábola. Aí vai dizer no versículo 5, né, que a ovelha é encontrada. Quando a ovelha é encontrada, imagine, o esforço do pastor em buscar aquilo que ele perdeu. Aí diz o versículo 5, né? E achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo. Ou seja, ele vai trazer aquela ovelhinha cansadinha, não vai colocá-la, vai colocar a coleira nela, venha cá, ovelhinha, e vai ganhando. Não, o prazer do pastor, o prazer de ter encontrado aquilo que ele perdeu. Ele volta como? Ele volta cheio de júbilo. E com ela sobre os ombros, né? Sobre os carregando ombros, o ela. cuidado que ele tem, o zelo que ele tem. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Porque ele percebe aquela ovelha como errante, né? Estava no deserto, estava sozinha, perdida. Se desgarrou. E ele tem uma piedade e uma compaixão por aquela. motivos? Pode ser por N motivos. Ele nem julga isso, né? Não, as pessoas desgarram da vida por N motivos. Exatamente. Cada um tem a sua Problemas história, sociais, né? problemas físicos, problemas emocionais, problemas conjugais, problemas espirituais, problemas na família. Qual é a pessoa que não perde a cabeça? Qual é a pessoa que não sai daquele ciclo, daquele convívio? Às vezes, para tentar ter uma luz. Tem muita coisa, porra, acidente, doença, morte, tragédia, dores enormes que a pessoa carrega, traumas de infância. Para refletir alguma coisa na vida. Exato.
E o que ela mais quer é isso que Jesus faz, dentro da parábola. Ele quer atenção. Sim. Ele quer alguém que coloque nos ombros. Ele quer alguém que esteja com ela no deserto. Quer se sentir visto, né? Sim. Ele quer se sentir importante. Notado. Qual né? ser humano que não quer isso? Sim. Quer se sentir cuidado por alguém. Sim. Então, Jesus demonstra dentro dessa parábola aquilo que os fariseus e escribas teriam que fazer. E como eles estão murmurando, Jesus está demonstrando o contrário. Então, Jesus agora, o que é? Jesus é aquele pastor que vai atrás. E quando encontra, põe nos ombros, e ele vai cheio de júbilo, vai conduzindo. Chega no versículo 6. Poderia o pastor, ao encontrar a sua ovelha, ficar satisfeito? Chegar em casa e dormir tranquilo? Olha o que Jesus quer dizer, no versículo 6. E chegando da sua casa, ele convoca, primeira classe, os amigos. Não é todo mundo que tem. E quem tem, conte no dedo que não tem mais do que 5. Estou falando de amigos, tá? Amigos. Amigos. Tem um versículo que diz assim, há amigos mais chegados do que um irmão, hein? Isso é verdade. E isso é raro. É um tesouro. Isso existe. É. Mas é um tesouro, meu. Posso contar aqui, eu acho que não chega a 5, não. Amigos. Eu sei. Amigos. E quando ele encontra a ovelha, o primeiro grupo que ele vai procurar, os amigos. Aí vem depois, e os vizinhos. Mas os amigos podem ser os vizinhos? Pode ter algum vizinho amigo, né? Pode acontecer? Pode. Pode ser os amigos que sejam os próprios familiares? Podem também. Pode também. São duas classes distintas. Amigos e vizinhos dizendo... Se a gente fosse fazer português hoje, seria amigos e colegas, né? Mais próximos, assim, né? Da nossa linguagem, né? Sim. Dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O que Jesus está dizendo aqui nessa parábola? Que quando ele perdeu a ovelha, olha que isso aqui é triste, mas é a realidade. Quando perderam a ovelha, parece que ele convidou amigos e vizinhos para ajudá-lo a encontrar. É só que, dentro do contexto, ele vai sozinho. E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. É ele que encontra. Parece que naquilo qual foi perdido, nem sempre os amigos ou os vizinhos estão dispostos a tentar ajudar aquilo qual você perdeu. Pode ter perdido um momento, um instante, um segundo, uma condição, um tempo, algo que todo mundo perde na vida. E às vezes, antes de você perder, que ninguém quer perder, essa é a verdade, quando você está muito bem, você tem amigos e vizinhos. Quando lhe falta uma coisa, nem sempre os amigos e vizinhos estarão ao seu lado. Aí, dificilmente estão ao lado. Ainda mais para ajudar a encontrar alguma coisa que você perdeu. Porque existe o grau de responsabilidade. Às vezes o cara diz assim, mas peraí, mas era você quem tinha. Se você perdeu por quê? Por sua incapacidade. Às vezes vem o julgamento dos próprios amigos e vizinhos. Você perdeu por falta de capacidade, por falta de atenção, por falta disso ou por falta... Sempre existirá alguém dizendo que sempre foi a falta de alguma coisa. E o excesso não perde também, não? O excesso também nos leva a perder muita coisa. O excesso da atenção, o excesso do diálogo, o excesso do carinho. Ou existem relacionamentos que vai dizer que você é tóxico. Exatamente. Se você tiver excesso disso, excesso de bajular, excesso de abraçar, sabe? Então, os dois lados perdem alguma coisa. Só que o problema não é perder. O problema é alguém estar disposto a me ajudar a encontrar aquilo que eu perdi. E o que Jesus queria? Nesse exato momento aqui, era que os fariseus e escribas fossem amigos de Jesus, ou considerados vizinhos de Jesus, para encontrar os publicanos e pecadores que diziam que estavam perdidos. E isso não estava acontecendo. A parábola poderia ter parado por aqui. Poderia? Poderia. Aí Jesus vem no versículo 7. Deixa a gente, antes de entrar no 7, deixa eu te fazer uma pergunta então. Eu consigo ler aqui... Aí eu queria a tua confirmação. Pelo menos 2 ou 3 camadas de ensino do que a gente acabou de falar. Porque tem o ensino do próprio Jesus. Então vamos pensar no Jesus como um mestre, um ser humano a ser imitado, a ser elogiado, visto, notado, enfim. E aí eu estou vendo esse que está olhando para outros seres humanos que precisam de ajuda, de apoio, de carinho, de empatia, exercendo essa mesma empatia... Com pessoas que poderiam e deveriam ser seus amigos ou colegas que não têm esse mesmo olhar de empatia. E eu posso pensar assim, então, a primeira camada. Eu, por exemplo, sou um homem casado e no meu casamento eu tenho alegria e felicidade. Eu, na minha vida social, eu vou conhecer pessoas que têm dificuldades e problemas dentro de casamentos, por exemplo. Eu tenho 2 opções na vida. Ou eu passo por elas ao me relacionar, não me importando, me omitindo, fechando os meus olhos para a dor, ou eu posso, em conhecendo aquela dor, aquele vazio no outro,
querer exercer de alguma maneira um papel de alguém que pode, num conselho, numa sabedoria, para como quem quer resgatar o meu próximo na dor dele. E isso pode ser em qualquer ambiente. Pode ser até um professor dando aula para alunos. Eu quero ser o melhor professor, porque eu vejo assim, aqui o caso, esse pastor, é alguém num grau de humanidade que ele olha e fala, cara, aquela pessoa está numa carência, eu posso ir resgatá-la. E eu tenho essa condição de resgate. Então, é um grau, uma camada, a do pastor. Tem a camada da ovelha, que é tudo que a gente conversou, a que se sente perdida, a que se perdeu, por N motivos na vida. E aí ela só está... Ela tá perdida, ela precisa ser resgatada. Precisa. Quem é que vai? E aí é interessante, porque quem está indo aqui, que é esse bom pastor, que a gente sabe, ele é aquele que é julgado, inclusive, por outros que deveriam também estar indo. Que era o papel? Porque olhavam para Jesus como um fariseu, né? Um mestre. Um mestre. Era um mestre. Sim. Então, quer dizer, tem um mestre indo e outros mestres julgando aquele que vai. E a ovelha, é fogo isso, né, cara? Porque imagina, a ovelha, essa perdida, é uma coisa interessante a se falar aqui. Essa ovelha, ela tá olhando a hipocrisia ou a omissão religiosa ou a omissão de humanos que poderiam ajudar e socorrê-lo. De pessoas que podem se dizer amigos, colegas, tá ligado? E não estão, e não fazem o que prometeram a vida inteira. E essas pessoas vão se amargurando e sofrendo e entrando nessa espiral de sofrimento cada vez pior. E eu não estou falando de uma vitimização infantil, eu estou falando de dor concreta na vida. Pessoas que estão em sofrimento. E elas não estão vendo, não estão achando humanos semelhantes, dispostos a, naquela adversidade, carregá-la nos ombros, né? Então, a segunda camada, a da ovelha que vai. Sim. E a terceira camada é aquilo que a gente está falando, que eu falei, pode enxergar essa terceira, que é dos próprios fariseus, que não são amigos, né, nem colegas nunca na vida, né, cara? É impressionante esse povo. E que a ausência disso é um pecado. A ausência de você não procurar auxiliar quem precisa de ajuda, isso é pecado. Que é a prepotência e a arrogância Sim. humana, não é isso? É isso que Jesus vai dizer para os fariseus e escribas. Vocês estão murmurando, mas vocês estão pecando. Não sou eu quem estou pecando por ajudar um pecador. Claro. É vocês quem estão pecando por estarem murmurando, por eu estar ajudando aqueles que precisam de ajuda. Então, isso aqui é o que a gente pode dizer que é matar o próximo em vida, né? É fechar os olhos para a dor do outro, cara. É você negar o mandamento com que Jesus deixou. É amar isso. a Deus. Que é e o próximo como a si mesmo. máxima que nós já Como conhecemos. você pode amar Sim. o próximo, você não ama a si mesmo. Perfeito. O próximo é isso. É isso aí. Isso é que é o próximo. É aquele que tem a sua deficiência. Perfeito. É aquele que se perdeu. É aquele Perfeito. que errou. Alguma coisa ele fez de errado. E o que faz as pessoas se afastarem é acreditar que aquilo que ele fez foi errado. Existe o erro? Existe. Mas ele não deixou de ser ovelha, né? Não deixou Só de ser que é humano, isso que Jesus né? está querendo dizer. É. Errar é possível para qualquer um. É. Existe o que para o erro? É isso que Jesus quer ensinar. Existe o arrependimento. E existe no arrependimento, existe o perdão. Não existe perdão para quem não se arrepende. Isso não existe. Perfeito. Não tem como. Isso é impossível existir. Não existe convívio em cima de erros praticados, os quais os mesmos não houver nenhum arrependimento. Aí nós vamos entrar num processo de arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? Para as pessoas entenderem. Quando eu cometo um erro, como eu posso dizer, como eu posso alcançar o perdão? Como eu posso dizer que realmente eu estou definitivamente arrependido? Perfeito, irmão. É isso que Jesus vai ensinar. Vamos embora. O que aconteceu? Jesus, ele chega no versículo 7, voltando para o nome, digo-vos, para os fariseus e escribas, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês estão murmurando porque eu estou com publicanos e pecadores. Tudo bem. Se eles se arrependerem, haveria alegria no céu por um desses que se arrependerem. Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora ele jogou na cara dos fariseus. Vocês se consideram justos. Vocês estão batendo no peito dizendo que vocês não precisam se arrepender de nada nessa vida. Que não tem nada para melhorar, né? Só o fator de vocês murmurarem já pecaram. Porque eu estou atrás de quem verdadeiramente vocês julgam que está errado. Se está errado, tem que ter um conserto. Se é o publicano e está errado, opa, Jesus foi na casa de Zaqueu. Era um publicano. Ainda Zaqueu falou, se eu tenho defraudado, se eu tiver... Eu restituo tudo isso daí. Em dobro. A não ser que alguém me prove que eu tenho defraudado. Isso é outra coisa. Já julgavam Zaqueu? Já. Zaqueu, Senhor, se eu... Se eu tenho Isso é defraudado. lindo, viu? Sim. Isso é lindo. Pouca gente fala, porque
Até quem vai falar da parábola, ele vai falar do Zaqueu, já mete o pau como Zaqueu sendo um ladrão. Mas não tá dizendo, não diz isso. Tá dizendo que ele roubou? Não, é ser. Uma condição. Olha, pode avaliar as contas. Eu devolvo, porra. É verdade, né, cara? Já de saída a gente já julga, né? É verdade. O que acontece? Jesus poderia muito bem ter parado aqui, na parábola da ovelha perdida? Poderia. Por que Jesus deu continuidade? Uma pergunta que eu faço. Porque não houve mudança daquilo que ele queria. Não chocou ainda, né? Não. Aí Jesus tem que entrar na parábola da dracma perdida. Agora tem que usar o quê? O símbolo da mulher. Fariseus eram casados. Escribas também eram. Tinham as suas respectivas esposas. Jesus lidou com a ovelha, com a questão material, com o animal. Do trabalho, que eles já sabem que significa isso. Sacrificial, exato. Uhum. Não surtiu efeito. Agora Jesus vai lidar com a dracma perdida. Da mulher que tem das dracmas, perdendo uma delas, acende a lamparina, vai à casa e busca diligentemente até achar. Encontrando a dracma, reúne as amigas e vizinha dizendo: achei minha dracma perdida. É a mesma coisa. Os verbos, a essência... Só a figura de linguagem muda. É. Mas a essência, os verbos mesmo. de ação são os mesmos. Jesus poderia também ter parado na dracma perdida, usando a figura da mulher. Mas por que Jesus continuou? Porque não houve arrependimento por parte de fariseus e escribas. Em outras palavras, Jesus ele sempre dá continuidade, sempre esperando e aguardando que a pessoa tenha uma mudança de vida. Isso é legal também, né? Ele vai insistindo. Ele vai prolongando. Por mais duro que seja aquele coração, ele não desiste, né? Ele vai lançando semente, né? Vai. Até ver se encontra algum Ele vai terreno, tocando. né? Toca no bem material, Sim, como aqui na ovelha. sim. Vai ali agora, vamos voltar para a questão do enlace conjugal. Vai ali, e o que mais dói na vida do ser humano é os filhos. Perfeito. Família, né? Que aí entra agora, no versículo 11, os 2 filhos, que nós dizemos, né, mais pautado para o filho pródigo. E é comum ouvir das pessoas que o problema é sempre o pródigo. Não! O problema não é quem vai. O problema é quem fica. O problemático não é o filho pródigo. O problemático é o irmão mais velho. O filho pródigo, na parábola, é os publicanos e pecadores. É o filho novo. O filho mais velho é os fariseus e escribas. Sempre eu ouvia as pessoas pregando, até na época que eu pregava: irmão, você é um filho pródigo. Aí eu paro assim: ô, meu amigo, mas o problema não é o filho pródigo. O problema é você que está dizendo que eu sou pródigo. Exatamente. Porque o filho pródigo, ele tem essência de arrependimento. O mais velho não. É o que nós veremos. E outra coisa, o pródigo tem essência também de honestidade. Porque ele fala, tudo bem, a gente vai ler esse texto aqui, eu conheço um pouco. É dramático. Sim. É um texto que Jesus, ele é cirúrgico, é dramático, mas não pode-se dizer que o filho pródigo não é honesto. Vamos chegar Não lá? são os pensamentos, né? Vamos lá, vamos embora. Qual foi o pecado que o filho pródigo cometeu? Bom, na nossa cultura, hoje, nós aqui, dizemos que uma herança ela só é repartida quando existe falecimento do pai. Isso. Ou o pai antecipa porque quer, alguma Sim. coisa assim. No caso aqui, quando chega o versículo 11, né, diz a palavra, e disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos. Vem a pergunta agora: por que não colocou 2 filhas? Alguém já parou para perguntar? Boa essa, professor. Porque quando você fala de gênero masculino, você lida com primogenitura. Sim. A essência para um casal homem judeu, o primogênito é sempre o sexo masculino, nunca o sexo Pode ser feminino. 7 mulheres, o 8º é um homem, ele é o primogênito. Sim. Sim. A lei da primogenitura não passa por sexo feminino, sempre por sexo masculino. Então Jesus está batendo forte aqui na cultura. Jesus está entrando Ele está lá falando Ele diretamente está com dizendo, ó, eles. não é, e também digo mais, e não era todo fariseu, todo escriba que tinha condição de ter 2 filhos. Dependendo, às vezes tinha um só, que já era o suficiente. Porque às vezes problema que nós sabemos, problemas hormonais, problemas de saúde. Claro. Antigamente... A mais naquela época, pô. Justamente, antigamente dizia o quê? Que o problema sempre era da mulher. Ou seja, hoje nós sabemos que o homem também tem problema. Sim. Ele pode ter quantidade, pode ter velocidade. Sim, sim. Né? Pode ser estéril. Antigamente, não. Naquela cultura, imagina o sofrimento que as mulheres tiveram com isso, de acreditar que apenas o sexo feminino poderia ser estéril e o sexo masculino nunca. É que nós estamos numa outra época, né? É Uma outra aquilo sociedade. que a gente conversou, né? É a crítica da sociedade ter sido criada, obviamente. Era machista? Claro que era patriarcal. sim. Era um olhar. Até uma coisa que eu falei pra ti, eu brinco muito sobre isso. Eu falo, pô, o pessoal da Red Pill
brinca, fala, porque a mulher tem que honrar o marido. Sim, tudo bem, mas o marido tem que amar como Cristo amou a igreja. Em qual sociedade, de qual época você encontrou uma sociedade onde homens amam as esposas como Cristo amou a igreja, para a mulher então vir a ser submissa a ele? Cara, não é, nunca foi, não existe. Né? É louco isso? É muito doido. Cara, todo mundo quer exigir direito, mas não quer o próprio dever, né? Aí tá a questão. Não é verdade? Todo mundo quer, né? E os deveres? Bom, aí diz assim, onde que ele pecou? Ele pecou justamente porque antecipou algo que não deveria ter sido antecipado. No versículo 12, né? E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu, interessante agora aqui, ó, não repartiu o mais novo a fazenda, não. O mais velho também conseguiu. Por eles. Por eles. De medidas. Tá aqui. Ok. Desejou a morte do pai antecipadamente? Sim. Culturalmente era essa a Sim. ideia, né? Pai, por que tu não morre Sim. e me dá minha herança? Aí ele peca. Sim. Contra Deus. Sim. Porque tem que honrar os pais. Exato. O E respeito, não desonrá-los. Né? Exato. Então, nesse sentido, ele peca contra o céu. Por isso, depois dirá, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Em qual momento ele pecou contra Deus? A partir do momento que ele desonrou o pai. E que na sociedade, hoje, o que é mais forte, mais grave, é a intriga que existe entre filhos e pais. Às vezes, os erros dos filhos cometidos, ou dos pais cometidos para com os filhos, não é algo tão simples de se arrepender e muito menos perdoar. Mas é necessário. Que é aqui onde que Jesus vai entrar aqui agora. Bora. Jesus vai aprofundar agora justamente nesse seio familiar de encontro de pais e filhos de pais. Aí diz assim, o que acontece com o mais novo? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, eu acho interessante esses detalhes, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Eu até coloquei alguns termos em gregos aí para explicar melhor, para as pessoas entenderem o que é viver dissolutamente. Viver dissolutamente é uma pessoa que não economiza, ela esbanja, ou seja, é um pródigo. Pródigo é rebelde? Não. Pródigo é o esbanjador. É um imprudente, né? É um imprudente, sai gastando. Sim. Não pensa no dia de amanhã. Não. Ele vive o hoje. É hoje. Sim. É o que ele tem hoje, é hoje e aqui vai. Aí o que você tem? Agora você tem um estado de pecador. Ele entra num estado de pecador agora. Porque ele vai viver dissolutamente, ele desperdiça toda a fazenda. E eu classifico como um estado de pecador. O que é um estado de pecador? É um estado de partida e distante de Deus. Por quê? Ele não parte apenas por partir da casa do pai, não. Vai dizer o versículo, ele parte por uma terra longínqua. Um estado, quando alguém se sente muito pecador, ele se distancia de tudo e às vezes de todos. Ele acha que o isolamento é o correto para a sua vida. Nem sempre o isolamento. Depende de como está a cabeça dentro desse isolamento. Ou o afastamento dele de um grupo para outro grupo, né? Que nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, ele se distanciou, mas de forma negativa. Sim. Ele foi viver dissolutamente. Se ele se distancia e ele não vivesse dissolutamente, é um outro procedimento. A gente pode dizer aí, professor, que ele foi viver dissolutamente, né? E beleza. Podemos dizer que ele viveu segundo os seus instintos mais primitivos, sem o autocontrole. Tipo, ele foi vivendo os prazeres, o hedonismo. Qualquer ser humano é capaz de... Sabe que pode fazer isso. Basta tirar o pé do freio. Se eu tirar o pé do freio, eu vou viver absolutamente tudo que eu fizer. O cara gosta de sexo. Então ele vai ter sexo sem demasia. E descontrolado. E perigoso. E vai indo. A gente sabe disso. Então foi isso que ele fez. Ele tirou o pé do freio daquilo que eu costumo dizer que nos torna humanos. O que é que nos torna humanos? A capacidade de dizermos não aos nossos instintos mais primitivos. Eu quero muito, mas eu digo não naquele momento. Então eu consigo frear os meus instintos. Eu posso dizer que ele tirou um pouco o pé do freio e foi viver assim. Sim. Tá sim, bom. Tirou. Um estado pecador é um estado de gastos. Sexo, drogas e rock and roll. Outra pessoa se coloca, não existe mais nenhuma chance para minha vida. A pessoa fala, é o último momento da minha vida e vou viver dissolutamente. Isso é negativo, isso é ruim. É quando a pessoa quer perder a cabeça. Não, vou perder a cabeça. Vou fazer tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, tudo aquilo de errado que um dia eu pensei em fazer. Não, isso é um estado de pecador. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que dentro das igrejas acontece muito isso? Quando a gente vê filhos de cristãos, seja na igreja católica ou na igreja evangélica, ou até de outras religiões, porque isso não é somente de uma única religião, acontece... Eu acho que... Só que o percentual maior. Um percentual maior. Infelizmente. Por que você entende isso? Por causa das regras? Infelizmente, sim. Mas o que seria o problema? Veja bem, eu sei que o problema não é o governo daquele pai, porque eu sei que o pai é bom.
A gente vai ver na história. E eu sei que Jesus está narrando a história de 2 sírios. É a intenção dos sírios que está sendo julgada aqui. Então, o que você acha que é? Talvez as normas que são passadas como sendo do pai não sejam do pai? Sejam normas exageradas que fazem o filho querer ir? Ou às vezes as normas não são exageradas. Às vezes é a falta de simpatia, amizade que eu preciso ter com meu pai. Eu sirvo meu pai de que forma? Eu honro meu pai de que forma? Eu honro meu pai por amor? Eu honro meu pai por medo. Que é o que nós veremos aqui. O filho mais velho, eu nunca te sirva há tantos anos sem nunca ter transgredido o teu mandamento. Ele servia por medo. Ele servia por medo por transgredir o mandamento do pai dele. O mais novo não. O mais novo, vamos ver que é por amor. Vamos lá. Ele volta para o pai não por lei. Sim. Ele volta para o pai por arrependimento. É onde nós vamos entrar. Vamos lá. Quem vive de muitas leis e muitas ordens de mandamento não tem espaço para arrependimento. Então, mas será que a religião, via de regra, vamos falar das religiões, Sim. ela não corre o risco de, tentando ser dona de Deus ou porta-voz de Deus, criar regras que nem Deus está querendo, entendeu o que eu quero dizer? E impor. Aí, conforme impõe, vai criando um jugo que está para além daquele jugo natural da vida, e o cara olha para aquele ambiente e fala, meu irmão, eu sair daqui. Me dá minha herança logo, que eu quero viver minha humanidade igual bicho, entendeu? Jesus ensinou isso. Vós transgredi as leis de Deus pela vossa tradição. O que faz o ser humano errar o que é benéfico daquilo que vem de Deus, como uma ordenança de Deus, é quando eu insiro a tradição no lugar da ordem de Deus. Os excessos. Eu inverto os valores das coisas. Eu estou inserindo minhas tradições. É o que eu quero, é o que eu enxergo, é o que eu vejo. O que é que eu vou fazer? Eu acabo deixando Deus de lado, vou servir o homem. Entendi. Enfim, um estado de pecador é um estado de ausência. Quando ele gastou tudo, o que fez? Não abandonaram. Ninguém esteve com ele. Os amigos, cadê? Os amigos da farra, sim. Acabou? Acabou o dinheiro, acabou tudo. Um estado pecador é um estado de descontentamento perpétuo. Quando o pródigo começou a ter fome, ele acabou desejando comer as bolotas que os porcos comiam. Precisava disso? Não precisava. Mas é o que é isso aí? Um estado pecador. Quando me coloco no estado pecador, o que eu estou imaginando? O que eu penso? Não tem mais jeito na minha vida. Que é o pior. Você vai afundando, afundando, afundando. Como diz o ditado, existe uma luz no final do túnel? Existe. Agora, para ter a percepção disso, que é o mais difícil. Tem como? Tem. Mas tem que ter uma frieza. E o lado bom é o que Jesus vai ensinar que tem como. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu posso dizer aqui, que, por exemplo, a pessoa pode dizer assim, qual é a característica, professor Fábio, que eu preciso olhar na minha vida para eu saber que eu sou, por exemplo, esse pródigo? Eu poderia dizer uma possível. É que você olha para aquilo que você tem como potencial de ser humano e não enxerga a dignidade. Então você está tão emaranhado nos vícios, ou na não virtude, ou, né? Porque aí a pessoa vai entrando num processo de espiral danosa sobre a própria vida, que no final é como se ela estivesse ali naquele chiqueiro comendo da bolota que os porcos se alimentam. O que é? Ele está como um bicho, ele está como um porco. Sim. Não está humano. Ele não perdeu a dignidade humana. É esse estágio que essa pessoa se encontra. Eu posso dizer isso? Pode. Um outro estágio, quando as pessoas procuram se ausentar, procuram se desvencilhar, procuram não estar mais no convívio, procuram isolamento que psicologicamente, dependendo, é muito grave, é muito ruim. Se leva uma depressão profunda e vai em outros estágios também. Eu tive isso no meu caso familiar, né? De um cunhado meu que tinha problemas e foi se ausentando, até que um dia perdeu a vida com 42 anos. Recentemente. Jovem. Jovem, porra. Jovem. A vida toda para viver. Então ele se sentiu como um pecador. Se sentiu como, tinha os pais para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Ele foi criando vários estados de pecador para ele. Até que ele imaginou e acreditou que não tinha mais vida para ele. E ele se tornou hipocondríaco ele. Entendi. Se tornou. Que aí o dia não teve mais como socorrer. E aqui, só para mais uma coisa. Beleza. Esse filho pródigo, ele tá ali entre os porcos, sem dignidade mais, mas está trabalhando ainda. Ainda está tentando, com esforço próprio, de alguma maneira, tá vivo. Agora, aqui tem uma diferença entre as parábolas anteriores e essa aqui. Eu queria te fazer essa pergunta para a gente continuar. Nas outras, ele fala da ovelha e da dracma, o pastor indo atrás, procurando. Sim. Aqui, no caso, esse pródigo está lá. E ele tem um despertar, a gente, né? E quando cai em si. Eu queria entender se cai ainda em si. Vamos lá? Vamos lá. A questão
emocional que cada ser humano tem. Todo mundo tem isso. Você tem que ouvir a voz da sua consciência. Se Deus tem um diálogo com alguém, ele já teve e tem. E é na consciência. A atividade do sub da consciência é algo fenomenal. A nossa consciência tem um diálogo conosco 24 horas. Foi o primeiro podcast que eu fiz contigo. Eu falei, Deus não pensa, ele age. É verdade, é verdade. Deus não precisa pensar na sua própria consciência para saber como agirá, de se certo ou se errado, se haverá ou não consequências benéficas ou não. Deus não precisa disso, mas nós precisamos. Por mais que a pessoa esteja num estado pecador, ele tem consciência de família. Ele tem consciência de quem ele é. Ele tem consciência do que ele teve. Todo ser humano tem sua consciência. De que forma foi a sua educação, de que forma foi o seu lar, de que forma foi a sua escola, de que forma foi as suas amizades, de que forma foi o seu trabalho, de que forma foi a sua empresa, de que forma foi o seu enlace conjugal, de que forma você construiu os filhos e família, de que forma você galgou, de que forma você perdeu. Então você tem consciência da vida toda. Os teus erros, os teus Não tem acertos, como. oportunidades, Se você tudo. existe, você tem consciência fato. de ganhos e perdas. Porque você precisa só olhar para dentro em verdade, né? Sim. Se você quer retornar ao âmago da vida novamente, aí carece disso onde Jesus vai entrar, do arrependimento. Perfeito. E o primeiro passo para você construir a vida novamente, a primeira coisa é ouvir a voz da consciência, que é o versículo 17. Olha o que diz. E caindo em si, é a voz da consciência, disse com ele mesmo. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Veio a voz da consciência, espera aí, eu não preciso estar passando por isso. Mas ele poderia pensar, espera aí, mas como que eu vou voltar para lá se eu já peguei a minha parte que me pertence? É minha, eu gastei. Isso, não tenho direito a mais nada. E o problema da voz da consciência é o julgamento preliminar que acontece. Que isso é o forte. Por isso que eu falo, o verdadeiro arrependimento não é fácil, não. Porque existe uma luta muito grande. Tem pessoas que falam, não, eu errei, mas não tem mais como. Eu não serei mais perdoado, porque eu procurei isso, eu causei isso. E minha família, meu pai me cedeu isso, de bom grado. Meu pai não vai me perdoar. Já que, na cabeça, é o seguinte, vou voltar para o lado do meu pai, sei quem é meu pai, sei o que ele tem, e vou me colocar como o quê? Como filho? Não. Vou colocar como trabalhador. É isso que ele vai fazer. Então, como a voz da consciência, como se ele tivesse estado longe. De fato, ele tinha estado longe, estava fora de seu juízo, e agora começa a ver coisas como realmente elas são. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Agora, é interessante, ele fala dos trabalhadores, né? O que seria esses trabalhadores na cabeça dele? Porque, veja só, tem abundância de pão. E eu aqui pereço de fome. Ele era filho, né? Sim. Ou seja, ele poderia estar fazendo nesse paralelo da humanidade, eu quero dizer, né? Do ser humano. O que ele, de repente, ele está olhando é para o mundo, é para a vida, e está dizendo, cara, há tanta beleza na vida, há tanta graça na vida. E eu que sou também filho de Deus, no caso, né? No caso aqui é filho. Ou eu que sou filho. Porque ele pode olhar para a natureza e é aquela velha história da chuva que cai sobre justos e injustos, sobre... né? As coisas se renovarem todos os dias, o sol vai nascer de novo amanhã, o mundo que não para de girar, as coisas acontecendo, e ele, de repente, ele para e olha e fala assim, caramba, eu sou um ser humano e tô aqui desumanizado. Tem uma família. Não é verdade? Tô aqui sem dignidade, eu aqui perecendo de fome e a vida acontecendo diante de mim, cara. É mais ou menos... Posso trazer dessa forma? Pode aplicar dessa forma? Beleza. E Porque ele isso é dizendo, importante, cara. eu tenho uma excelente família, e meu pai trata até meus empregados muito bem. Trata as pessoas muito bem. Não falta comida para o passarinho, não falta comida para ninguém, nada. Mas para mim tá faltando. Para mim tá faltando, porque eu fiz as minhas escolhas. As escolhas, é isso que a gente tem que colocar. As escolhas que cada um faz na vida. Perfeito. Eu posso fazer uma escolha certa e achar que aquilo é certo, tudo dá certo. Ou posso achar que é certo e dá tudo errado. Ou posso fazer uma escolha errada e depois dá tudo certo. A questão não é a escolha que eu faço. Eu posso escolher o certo ou posso escolher errado. A escolha é, se der errado, o que eu faço? Acho que as motivações, né? É isso que Jesus está dizendo. Acho que as motivações. Por que eu fiz aquilo? Você pode ter dado muito certo, mas com a motivação errada, teu coração está contaminado. Chega uma hora que você tem que cair em si e falar, cara, eu tô errando, pô. E é o que acontece. Você precisa ser honesto com você pelo menos uma vez, né? Acabou de falar. Porra, Sabino, eu falei aqui no... Não sei se foi com o programa com o chileno, cara. Eu falei assim, cara, não é muito complicado. Entra dentro do teu banheiro um dia quieto, meu irmão, sem nenhum som. Eu falo assim mesmo, cara. Fica nu diante do espelho, meu velho. E começa a se olhar no olho.
Começa a encarar o que você vê. Começa a olhar a si mesmo. Irmão, depois de uma determinada idade, não é possível que a prepotência não vá embora, meu irmão. Porque quando você está diante de você naquele momento, você olha e fala assim, cara... Porque você sabe quem você podia ter sido. Tu sabe das coisas que você podia ter feito e não fez. Você sabe quando você podia ter sido bom e omitiu o amor, omitiu o carinho, omitiu tanta coisa. E você é o único responsável de fato no final. Então tá ali, né, meu irmão? Tá diante de todo mundo. Vamos lá. Esse é o estágio que muitas pessoas têm, que é a voz da consciência, ouvir. Mas quando existe o conflito, quando ele está com essa voz da consciência, para ele chegar a tomar a decisão é difícil. A coragem, né? É. Porque ele começa a indagar um monte de coisas. Será que vão me receber? Será que vão me perdoar? Vão me criticar? Será que vão me julgar? Será que será a mesma coisa? Como será isso? Como será aquilo? Será que minha esposa me aceitará novamente? Meu filho me aceitará? Enfim. Então, a voz da consciência, a pessoa tem que decidir. Tipo assim, independentemente se vão me aceitar ou não, a minha parte eu vou fazer. Que é difícil. Mas ele estava preparado para ser tratado como empregado, né? Tava. Isso é importante também. Sim. Porque, veja bem, aqui não tem arrogância. Ele tá preparado para se tornar um trabalhador, Sim. um empregado do pai, não filho mais. Não filho mais. Porque chega o cara e fala, pô, me arrependi. Pô, você tem que... Não, peraí. Humildade é isso. Você errou pra caramba, vou ter que confiar agora. Vamos construir essa confiança de novo. Ok? Não uma é construção? isso? Uma construção? É. Pode acontecer. Ou você pode ser abraçado e o cara... Pode. Você tem que estar sujeito, porque você fez coisas que geram consequências. Agora, ele estava preparado para as consequências, né? Sim. Ele já foi preparado, porque é onde não está, que eu não passo da humildade. Porque o verdadeiro arrependimento só existe onde existe a humildade. Eu posso ouvir a voz da minha consciência, posso tomar uma decisão, posso até fazer a minha confissão. Mas se não tiver humildade lá dentro, pode esquecer. Perfeito. Não existe perdão para isso. Aí agora tem a decisão, versículo 18. Lá vem a decisão. Levantar-me-ei. Ele está decidindo. Eirei. Ele não levantou e não foi. Ter com meu pai e dir-lhe-ei. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele está decidindo dizer isso para o pai. É uma decisão? É lindo? É. Mas seria mais maravilhoso se praticasse. Tem que sair do papel, né? Não pode estar só na teoria não cabeça. dá. É lógico, não pode estar só na teoria. não vai resolver. Exatamente. Bom, aí o que entra? Versículo 19. Aí pensando ainda. Pensando. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. O que nós temos aqui? Humildade. Pô. Humildade. Ele sabe que errou, sabe das consequências e sabe que o pai tem direito de olhar para ele nem como filho mais. Sim. Na verdade, ele desejou a morte do pai. Desejou tudo. É, Resolve tudo isso? Não. Só resolve se tiver o quê? Ação. isso. Não existe arrependimento sem ação. Que é a mudança, né? Mudança. Eu até indago algumas pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado quando vocês falarem fulano está arrependido. Tá, ele veio dialogar com você, mas de que forma que ele veio dialogar? Ele veio com prepotência, veio com arrogância. Porque, gente, isso não é arrependimento, me desculpa. Não, eu errei, mas você também errou. É, isso aí. Não, isso aí é o melhor de todos, porra. Não. Eu errei, mas você também não precisava falar daquele jeito, né? Pô, foi mal, aí eu estourei contigo, mas você também, meu, precisava ter falado daquilo. Pronto, aí, porra, eu não tô pedindo perdão, Não porra. se justifica. Nunca, exato. A humildade é a ausência da justificação. A humildade é isso. Você não insere a justificação para você tentar corrigir seu erro. Não. Humildade é a ausência de justificação. Você bate no erro, o erro foi meu. Errei. E acabou. Desculpa. Me perdoa. Isso sim é humildade. Ação. Versículo 20. E levantando-se foi. Agora sim. Agora ele teve uma ação. Foi para o seu pai, agora vem os detalhes. E caído, né? Caído é uma palavra legal também, né, cara? Porque ele tá no chão, né? Levantando-se, né? Ele tá caído, né? Ele tá no estado mais baixo, é tipo o fundo do Sim. poço. Não, no fundo do... Essa Não, é uma boa Tá lá. linguagem, é o fundo do tá lá. poço. E quando ainda estava longe, eu gosto desses termos, esses advérbios temporais. E quando ainda estava longe, quem é que viu? Viu o seu pai. A quem ele vai observar? É o pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Isso aqui é de uma essência extrema. Quando a pessoa ela não está agora preocupada se o pai vai abraçá-lo, se o pai vai beijá-lo, se o pai vai correr, se o pai vai xingar. Ele está preocupado em ter ações louváveis. Ele não está preocupado de que forma o pai o receberá. Ele está preocupado em chegar e fazer e dizer tudo aquilo que ele projetou.
Se ele terá a resposta óbvia de tudo aquilo, ele não sabe. Sim. Só que deixa eu fazer uma pergunta. Quem corre em direção a ele aqui é o pai? Ou é o filho? Então, vamos lá. Nós temos um problema Isso eu quero nós temos um entender. problema no português por quê? Viu o seu pai e se moveu dentro de uma compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E, levantando-se, foi para o seu pai. Viu seu pai. Deixa eu pegar o 21. E o filho lhe disse... O que dá a entender é que parece que eu viu o seu pai, ele viu o pai se move dentro de uma compaixão, o pai é quem corre e lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Dá a entender que é o pai quem faz isso. Porque o pai parece que o pai vê ele de longe, tem compaixão, corre até o filho, agarra e o beija. Isso. É aquela recepção perfeita. Ele não esperava isso. Sim. Porque ele estava preparado para ser um trabalhador. E o pai... Mas isso que é a beleza aqui do comportamento do pai, né? Que é o Jesus entre os fariseus. É onde que Jesus quer chegar. Agora, quem tem que fazer isso na parábola? Quem é que teria que fazer isso na parábola? Os fariseus, pô. Os fariseus e os escribas. Eles têm que tinham que estar indo em direção às pessoas. Aos pecadores e publicanos. Eles tinham que estar indo. Sim. Eles tinham que estar indo. É isso que você Eram está eles. dizendo. Correndo mesmo. Eram eles. Cheio de alegria e compaixão. Sim. É. Então, primeiro você tem a ação, que é a expressão levantando-se foi. Isso. Aí depois você tem a distância, que eu acho isso lindo. O tempo e a distância podem ser o maior remédio para um novo recomeço. Às vezes você se distancia, mas de que forma você se distancia? Não, eu distancio para poder refletir, para pensar melhor, para tomar atitudes melhores. Bacana. Bacana. Então, às vezes, nem sempre a distância é algo negativo. Não, o tempo também. O Às vezes tempo é também. importante para poder sedimentar, tirar a amargura um pouco, Sim. baixar um pouco a poeira, né? Tá todo mundo muito quente, né? Que eu tiro essa expressão da distância pela expressão quando ainda estava longe. Sim. Que eu vou pegando, eu gosto dos detalhes no português da hermenêutica. E aí eu pego a questão da compaixão. Não tem como existir arrependimento e perdão se não existir a compaixão entrelada entre o arrependimento e o perdão. Me desculpe, gente, não tem como. Quem diz que perdoa tem que perdoar por compaixão. Claro. Não apenas por uma obrigatoriedade. Não vou perdoar porque é meu filho. Vou perdoar porque é minha esposa. Não! Você tem que perdoar de compaixão. É a tal da misericórdia, né? O coração ligado ao Tem outro que ser. coração, né? É você se vê ali, né? É isso. O que Jesus quer ensinar aqui é justamente isso. Fariseus, não adianta vocês agora quererem fazer alguma coisa se não for por essência. Não serve, não cabe. Tudo que é feito na vida tem que fazer dentro de sua essência. É isso que Jesus quer ensinar. Compaixão, eu trago uma expressão que diz assim: o pai, ao vê-lo, não hesitou em demonstrar o seu afeto e carinho para com seu filho, pois não cansou de beijá-lo. Pois o termo beijar é tido na morfologia grega o sentido de beijar muito ou beijou novamente e novamente. Aí o que vem agora? Depois que ele sentiu isso, porque assim, gente, veja bem, eu sei que para se arrepender e ter o perdão não é algo fácil. Quando é que você consegue pedir perdão para alguém? Agora vamos aqui à regra. É o que Jesus está ensinando. Se o outro lado tiver compaixão para perdoar. Se o outro lado não tiver compaixão para perdoar, como você vai confidenciar alguma coisa? Como você vai confessar o seu erro? Se o outro lado não está aberto nem Se o para outro ouvir, lado né? está lá esperando para julgá-lo mediante seu Exatamente. erro. E não para perdoá-lo. Já com pedras nas mãos, Não né? dá. Por isso que eu falo, algo tão grave na sociedade hoje é isso. Todo mundo comete os seus erros, mas todo mundo está para perdoar. É isso que Jesus quer chegar. Cara, isso aí é tremendo mesmo. Entende? Isso, aqui tá o pulo do gato, né? Aqui tá a diferença. Que Aqui isso, separa homens e meninos, né? Não tem como. É. Errar, todo mundo erra. Agora, o perdão é por uma compaixão? É, por uma compaixão. Aí tem pessoas que dizem, eu perdoo, mas a convivência não é mais a mesma. Dependendo de onde foi o problema, algumas coisas mudam. Mudam, dependendo da situação. Dependendo da situação. Não que a pessoa vai ter rancor, não. Porque perdoar é totalmente diferente, o que nós vamos ver. Eu acho que é amigos e colegas, né? Talvez não consiga mais estar dentro da tua casa como um amigo, mas você não vai fechar a vida para ele. Ou Sim. seja, uma pessoa que precisando, você está Sim. disposto, Sim. disponível. Agora, o que é preciso é ouvir o outro lado. Claro. Errou? Ok. Tenha compaixão. Para quê? Para você ouvir a confissão. Perfeito. Porque a confissão ela só existe mediante a compaixão. Que é o versículo 21 que diz assim. Aí ele chega. E o filho lhe disse, pai, aí agora ele vai falar tudo aquilo que ele projetou. Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno, isso aqui é pesado, de ser chamado teu filho. Ele reconhece Ele o reconhece. estado dele, né? Eu vi o que eu fiz. Ele sabe. O senhor não precisa me chamar mais de
Isso aqui é pesado. Porra, ele sabe que... Isso aqui é um pesado. Ele sabe que pediu a morte do próprio pai. Ele sabe que gastou tudo absolutamente. Foi imprudente. Sim. Ele sabe que estava com os porcos totalmente desumanizado, sem dignidade. E sabe que fez tudo isso contra aquele que, por graça, lhe dava todas as coisas, né? Ele deu todas as coisas. Ele pediu e recebeu. Recebeu. Os dois receberam. Sem nenhum condicionante, né? Os dois receberam. Porções iguais. É. Aí eu trago a minha seguinte fala. Aqui está o passo de um verdadeiro arrependimento, pois é onde não se espera nada em troca pelos erros cometidos. Apenas a confissão dos erros cometidos. O que vem agora? Aí, meu irmão, você tem que esperar o quê? A garantia do perdão. Vamos lá. Você pediu, você se arrependeu? Se arrependeu. É todo mundo que vai lhe perdoar? Nem sempre. Nem sempre. Vai de pessoas para pessoas. Mas se alguém lhe diz que está perdoado, me desculpa, tem que existir uma garantia desse perdão. E foi isso que o pai fez com o filho. É isso que Jesus queria fazer com os fariseus e escribas. Eu quero dar uma garantia para vocês, mas está difícil. Eu estou aqui para perdoá-los, mas vocês não estão aqui para se arrependerem. Isso é cruel. Tem gente que convive no meio, às vezes nem para perdoar e nem para se arrepender. Apenas para murmurar. Esses são os indiferentes na vida, cara. Os fariseus e os escribas. Cara, eu falo pra todo mundo, inferno não é lugar de ódio. Inferno é lugar de indiferença. Entendi. Cara, é o pior lugar que tem. Sim. Os fariseus não estavam ali nem para se arrepender. Exatamente. E nem para perdoar. Estavam ali apenas para murmurar. E Jesus queria, não, vocês estão errados. Não, gente, ou vocês estão aqui para se arrepender, ou vocês estão aqui para perdoar. Menos murmurar. Por isso que ele deu Exatamente. a história da parábola. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, agora vai, os detalhes, trazei depressa. Poderia estar assim, ó, trazei a roupa. Poderia. Poderia. Com diligência, vamos rápido. Poderia. Trazei a roupa. Não. Primeiro, depressa e a melhor. Então, a garantia de um perdão, primeiro, a rapidez. Quem está disposto a perdoar, não deixa o tempo passar. Pelo contrário, faz sem indagações e rápido. Se está disposto a perdoar, não tem que estar questionando. Você está diante de alguém arrependido, pô, que está confessando. Acabou, está confessando, está arrependido. Claro. Não tem que estar perdendo tempo. Troca as vestes logo, né, cara? O que você faz? Cobre a vergonha. Cobre a vergonha. Que é o quê? A melhor roupa, que é stolen, o nome em grego, era uma palavra antiga para um artigo de vestuário imponente que descia até os pés, tipo de veste usada por reis. É o filho, pô. Filho. Isso para que ele coloca? Para contrastar com roupas imundas. Em outras palavras, quem perdoa não descobre os erros cometidos no passado. Você vai cobrir a vergonha, Lógico. não importa o que você fez lá no passado. Você continua sendo meu, eu te perdoo, vem cá. Não vai ficar jogando na tua cara mais. Acabou. Não cobre. Passou, cobriu. Você vai cobrir. Até porque essa é uma virtude que você tem, né? Veja, essa é uma coisa interessante, professor. Se eu pequei contra você, beleza, então me faltou uma virtude naquele momento. Sim. Aí eu chego para você, arrependido, para te pedir perdão. É porque você tem essa virtude capaz de cobrir a minha falta de... Não é isso? Então Sim. você vai me cobrir. Você me Lógico. cobrindo, você não vai ficar jogando na minha cara o que me faltou. Não. Porque agora já me está coberto. De forma alguma. Entendi. Então, a garantia do perdão, além da rapidez de cobrir a vergonha, é renovar a identidade. Sim. Quem perdoa, renova a identidade daquele que um dia foi um pecador, ou seja, coloca novamente em evidência de honra. O que ele dá para o filho? Vestir-lhe e ponde-lhe o anel na mão. O anel. O anel. Isso aí demonstra, opa, não, a sua identidade. Esse é meu filho, né, Isso é cara? meu filho. Você é da família, né? Sim. E para fechar a garantia do perdão, confia no seu potencial. Para que alparcas? Quem perdoa procura dar oportunidades para que a pessoa possa vencer na vida, pois as sandálias nos pés é uma forma de segurança, de não se machucar na caminhada da vida. Sim. Chama descalço. Tipo, agora segue. Vamos lá, Não, vamos tá aqui. voltar a caminhar. Bora. Vou te dar oportunidade de Nos novo. seus próprios pés, vamos embora. Porque eu confio no seu potencial. Exato aí. Se cometeu uma falha, cometeu. Mas você tem potencial. Não vou fechar as oportunidades da vida para Não. você, sim. Todo mundo sabe o seu potencial. E tem gente que diz assim, não, você errou porque você não tem potencial. Não, tá errado. Talvez o meu potencial, talvez eu não gire de agilidade, talvez eu não pensei profundamente, de forma correta, óbvia, a forma que eu teria que agir.
Mas potencial todo mundo tem. Eu não consigo dizer que ninguém não tem potencial nessa vida, só se alguém teve algum problema, é diferente, né? Algum problema, situação assim, tudo Alguma bem. condição mas extrema, Tudo, não tem é como, lógico. mas todo ser humano tem um potencial para alguma coisa nessa vida. Agora, o mundo está aí. Tem que saber lidar com a voz da consciência. E ter uma consciência sobre si também, né? Sim. Do tipo, o cara às vezes quer ser uma coisa que não dá pra ser, que não é dele, não é o potencial dele, né? Vamos Beleza, lá? vamos embora. Quem procura arrepender-se e quem procura perdoar, tem que existir uma coisa essencial nisso tudo. Se alguém se arrepende e alguém diz que perdoa e não existe alegria, me desculpa, não houve nem arrependimento nem perdão. Que é o versículo 23. Depois que tudo isso acontece, o pai diz assim, ó: e trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegremo-nos. Tem que existir festa, gente. Eu nunca vi alguém dizer assim, eu estou arrependido, o outro, eu te perdoo, cada um para o seu lado. Não. Pode até ir, mas contanto que existe alegria, mutualidade. Talvez não possa existir convivência, mas a alegria de você ter perdoado tem que existir. E a alegria no seu coração de ter se arrependido tem que existir. O que não pode existir é tristeza. Estou triste por ter me arrependido, estou triste por ter perdoado. Me desculpa. Não. É isso que Jesus está dizendo. Não, vocês possam não conviver, mas a alegria tem que existir. Mas tem que vir algo no peito, né? Tem que ter uma existir. alegria. Ter se arrependido e tem que existir a alegria de quem perdoou. É interessante. Porque é sacrifício para todo mundo, né, cara? Tem esse sacrifício aqui, né? Acontece um sacrifício aqui, né? É simbólico. Você se sacrifica. Porque quer não, cara. O cara, por mais que pareça, mas o cara tava no pecado e tal. Mas não é fácil você cair em si mesmo. Porque, Fábio, se a gente parar para pensar, professor, todo mundo tem sempre alguma coisa, meu irmão. Ninguém tem direito de achar que tá bom, né? Que é bom. Tipo, bom mestre. Me chamas bom, pô. Só tem um bom. Por que me chamas bom, pô? Olha pra você um pouco. Não, mas eu obedeço a lei, Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Pronto. Vai. Não é verdade? Cara. Apenas tente. É isso mesmo. Ninguém é melhor do que ninguém, né, cara? Bom, Boa, vamos lá. Segundo o ensino de Jesus, faço análise desse versículo 23 ainda, da alegria. O verdadeiro arrependimento e perdão se encontra na alegria mútua. Olha o que diz o versículo 24. Porque este, dizendo para os servos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Olha a imagem que o pai tinha do filho. Ninguém o reviveu, não. Ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esse versículo demonstra que o pai não tinha mais esperança, pois acreditava que a consciência do seu filho estivesse morta, a ponto dele não voltar mais em sua sã consciência. Tá. Então, deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui que é importantíssima. Então, a nossa responsabilidade como seres humanos, olhando o nosso próximo em decadência, em dor, em tristeza, seja como for, em falta, é ser a consciência deles, em certa medida. Porque a gente não pode mudar a consciência de ninguém. Mas é levar a luz, né? A gente só leva a luz. E se a pessoa não quer? Sim. A gente falando de arrependimento. Se a pessoa não quer se arrepender, é classificada como morta. É porque o pai ele diz aqui, né? O meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então alguém o encontrou. Alguém foi essa luz. Que, no caso, na parábola, é a própria consciência. Ele cai em si. A consciência dele. Mas como Cristo está trazendo essa ideia de, eu estou no meio, eu estou fazendo esse papel de luz, eu estou iluminando. Seriam os seres humanos porque, como luz, de fato, você, né? Quem é que só revive o morto? Quem é? Deus, não é? Acabou. Agora, quando é que Deus consegue fazer isso? Quando você, na sua consciência, você dá só um fiasquinho para ele. Sim. Se você se fecha totalmente para ele, tem como? O orgulho, né? O orgulho impede. O orgulho impede. O orgulho é o primeiro de tudo, justamente, impede. Então, nesse sentido, não tem como. Mas é uma responsabilidade muito grande entre nós. Porque, de fato, é sempre alguém encontrando alguém, né? Sim. O pastor que encontra a ovelha, a mulher que encontra a dracma, e aqui alguém está encontrando o filho pródigo. É a consciência. A luz na consciência. A luz na consciência. A luz. Porque, na verdade, ele estava já comendo porcos, ele não via. De repente, ele para e pensa: caramba, meu pai, os empregados têm tanto pão e eu aqui comendo isso aqui. A consciência. A consciência. Ele não via, né? Ele estava ali, não tinha consciência ainda. Não, o pai não. Aonde que eu vou chegar? Não, nem o filho tinha. Não, então, isso que eu estou dizendo. Eu vou ler aqui. Vamos lá, bora. Esse versículo demonstra que o pai
não tinha mais esperança, pois acreditava que a consciência do seu filho estivesse morta, a ponto dele não voltar mais em sua sã consciência. Entretanto, houve a mudança, ou melhor dizendo, o arrependimento, pois arrependimento é a mudança da mente. Perfeito, a metanoia. A metanoia, quando ele mudou a mente, eu não preciso, não posso e não devo estar aqui. Eu vou mudar essa minha mente. É a mudança radical. Não, eu tenho que estar lá, nem que eu não seja mais filho dele, mas vou voltar, vou ser um trabalhador, vou confessar e está tudo certo. Ele mudou a consciência dele. Isso é arrependimento. É a metanoia, todo mundo diz, né? É a mudança da mente. Mudança da noia. Viu, gente? Quando você fala assim, o camarada tá na noia, calma. Assim. Não é o camarada tá na noia, tá? É a droga que está na noia. Tá? A droga está na mente do camarada. É isso mesmo. A palavra noia significa mente em grego, tá bom? Caramba. Não, porque o pessoal tira mão barato. O camarada tá na noia ali, ó. Quem dera, né? Tá longe da noia. O camarada tá na noia ali. Bom, agora entra o problema na situação, gente. É o seguinte. É fácil se arrepender? Não. É fácil obter perdão? Também não. O mais prejudicial hoje é quem mais próximo está de nós. Quando nós cometemos um erro, muitas pessoas veem, muitas pessoas sabem. Não são poucas, são muitas as pessoas. E o problema dentro dessa palavra, que é justamente os fariseus e escribas, agora no versículo 25, entra o filho mais velho, o irmão do mais novo. Diz assim, ó: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Ou seja, ele já para. Está lá trabalhando. Algo diferente está acontecendo em casa, hoje não é final de semana. Para estar tendo danças, para estar tendo música, churrasco. Mãe, o que aconteceu? O que está acontecendo? Se eu sou filho, meu pai não falou nada para mim, quer fazer festa hoje. Aí começam as indiferenças. Quando dentro do seio familiar, do amigo, vizinho, que seja, cometemos um erro, não é todo mundo que vai aceitar. Não é todo mundo que vai aceitar a sua volta. Tem gente que vai criticar. Tem gente que vai julgar. Tem gente que vai odiar. E se pudesse matar, até matar, mataria. E o que eu vou falar aqui é sério. Que existe um termo grego aqui, que significa, dentro de alguns léxicos, desejo intenso de vingança. Ok. Por qual razão foi inserido que o filho mais velho estava no campo e não em casa? Por quê? Está escrito aqui o versículo, eu começo a perguntar como hermeneuta, né? Por que ele estava no campo e não em casa? Justamente pela razão que ele não concordaria em seu pai perdoar seu irmão. Em outras palavras, seu filho mais velho visse seu irmão vindo em direção à sua casa, ele não permitiria um encontro entre arrependimento e perdão. Por isso que na parábola coloca que ele estava no campo. Estava longe. Para não ver o irmão chegar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Isso Jesus está agora batendo com luva de pelica na cara dos fariseus e escribas. Tipo, cara, vocês são filhos, mas estão longe, estão desatentos, né, longe, cara? Vocês estão afastados daquilo que... Quer dizer, vocês também estão perdidos no final das contas, Sim. né? Dentro do território, Sim. mas perdidos em si mesmos, né? Sim. Olha o versículo 26. O desconhecimento. E chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Peraí. Se eu tenho minha casa, é meu lar. Ele vai perguntar o que está acontecendo. Não, eu já entro, né? Lógico. Não. Ele chama, né? A questão do receio. Por quê? Porque é uma coisa incomum que estava acontecendo. E quando é que as pessoas ficam com receio de algo? Quando algo incomum começa a acontecer. Você já coloca um pé à frente, um pé atrás, mas isso não está normal. Você fica com receio. Aí você coloca um pé à frente, um pé atrás, deixa eu ver isso aqui. Por qual razão o filho mais velho perguntou para um servo o que estava acontecendo em sua casa, se ele mesmo poderia averiguar sem perguntar? É que tudo que sai fora de um padrão gera medo e dúvida. Sim. Não tem como. Tudo que sai fora de um padrão vai gerar receio, vai gerar medo, vai gerar dúvida. Saiu fora do padrão. Saiu do paradigma, você já fica assim. Opa, deixa eu parar, deixa eu analisar. Exemplo, relacionamento pode sair fora de um padrão. Empresa, trabalho, amizade.
Pode. Se sair fora de um padrão, de um paradigma, sabe daquela rotina? Opa, na hora. Então já ficou assim. Alguma coisa não está legal. Aí o que vem? Para piorar a declaração. Aí vem um servo dizendo assim, ó. Aí o servo disse, veio teu irmão. Isso aqui é pesado. E teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Geralmente, quando a pessoa está com descontentamento, que pessoas que erraram, essa pessoa não quer que essa pessoa volte são e salvo. Exato. Sã, né? Não quer. Sã e salvo, não, esquece. Quer ver algum tipo de prejuízo, né? Meu pai do céu, tem pessoa, infelizmente existe. Sim. A pessoa nunca quer. Quem está com descontentamento, ainda sabendo do que a pessoa errou, do que a pessoa cometeu, né, do que ela desejou. Primeiro não quer que a pessoa volte. Começa por aí. E sabe que existe a oportunidade de voltar. E se voltar, que volte todo arrebentado. Que pelo menos é uma ideia que a galera tem mesmo. Tipo, mano, deu tudo certo pro cara, o cara fez tudo errado e ainda tá bem, né? É aquele sentimento de justiça própria, justiça humana, né? Que é o que o filho mais vai falar. Ele fez tudo de errado, deu tudo certo. E eu que nunca fiz nada de errado. Por que pra mim é verdade, velho. Vai acontecer aqui. Vai ser o julgamento dele. É muito próximo também ao próprio Salmo de Asaf, não é não? Quando ele reclama, quando ele tá no tempo, fala, pô, os ímpios fazem tudo de errado, dá tudo certo na vida deles. É meio que isso também, né? Da gente tá sempre olhando pro lado e achando que por alguma coisa a gente merece mais, sei lá, né? Isso aqui tudo é graça, né, meu? O que nós temos aqui? Nós temos uma coisa que o servo enxergou. O servo enxergou isso. Quem teria que enxergar isso? Era o filho. O irmão. Lógico. Ou seja, o publicano e o pecador enxergam os pecadores. O fariseu e o escriba não conseguem enxergar os pecadores. Então o servo aqui está dizendo, porque o pai, né, recebeu são e salvo. Veja que a declaração do servo foi dada de uma forma clara e precisa. Ou seja, alguém perdoou um verdadeiro arrependido. O servo está dizendo, não, ele se arrependeu, o seu pai perdoou ele, por isso está fazendo festa. E o mais velho aceitou? Não. Olha o desejo de vingança agora, versículo 28. Indignou. Mas ele se indignou. Em grego nós temos a expressão orgiste. Orgiste de caiu que eteleceltem. Rodepater autu exceltam parecalem auton. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Não. A casa é dele. Não vou entrar. Estou indignado. Mas o servo acabou de falar que seu pai o recebeu são e salvo. Mas eu não concordo. Eu não aceito. Não deveria ter voltado. Infelizmente, existem pessoas próximas de um pecador que não querem ver sua vitória. Pelo contrário, querem ver sua ruína. Pois a atitude do irmão mais velho foi o resultado de ressentimento para com o irmão que tinha retornado são e salvo. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é assim. É porque pro cara a vida é um fardo, porra. Então ele quer que tu... Como a vida pra ele é amarga e ruim, ele acha que pra tu também tem que ser. Aí ele vê você alegre, ele não consegue se alegrar na tua alegria, mano. Não. Porque esse cara é muito amargo na vida, velho. E quem é que pode resolver isso? A única pessoa que conseguiu resolver isso foi o pai. A atitude que o pai teve. Em nenhum momento o pai demonstrou menos amor para com o mais velho. Também, mesma coisa, verdade. Não. Ele vai lá, paciência, né? Instava, Poxa, ele né? vai lá. Não, meu filho, pera, calma, não é bem assim, não. Olha a atitude do pai no versículo 28. Novamente. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Para calei altu. A pior atitude que existe diante de um perdão são aquelas pessoas que não concordam por ver o bem-estar de quem errou. Pois veja que foi necessário o pai convencer o seu filho mais velho a respeito do seu irmão, o qual seu pai havia perdoado. Ele não estava concordando com o perdão, não. Aí eu lhe pergunto, quem é que tem que perdoar? Não é quem foi ofendido? E por que às vezes as pessoas querem mudar o conceito do perdão de alguém? Se foi contra você, foi contra você. Eu não tenho que tentar chegar em você, doutor, e falar assim, não, doutor, você não tem que perdoar fulano, não. Peraí, mas ele errou, foi contra mim, foi contra você? Foi contra você. Foi um erro coletivo? Ok. Então tem que existir o perdão coletivo, né? Se o ocorrido foi coletivamente, então aí tem que existir um perdão coletivamente. Agora, se é individual, acabou. Eu não tenho que estar, não vou aderir o conceito de fulano aqui, que eu não vou, realmente, eu não vou perdoar, não, gente, pelo amor de Deus. Não seja assim, não. E aqui eu posso também dizer, professor, por exemplo,
Tem a justiça de Deus e a justiça dos homens. Eu posso dizer o seguinte, que esse cara que ele errou, quando ele fala assim, eu não sou digno de ser chamado filho, ele está disposto a ser tratado até como um empregado. Sim. Ou seja, ele nunca abre mão da possibilidade, a justiça dos homens, por exemplo. O cara cometeu um crime. E aí ele é pego, ele é condenado, e ele tem uma pena a cumprir. E ele se arrepende, ele cai em si, vê que errou, pede perdão. Então ele recebe o amor e o perdão de Deus, porém, ele também sabe que é digno que ele cumpra aquela pena pela qual ele é julgado, tanto entre os homens, certo? Isso aí essa humildade, ela é para essa vida e para a própria relação eterna, né? E o que traz a característica de alguém que um dia fez isso na vida? Esse assunto eu nunca entrei, não, mas vou entrar aqui. Vamos lá de alguém que assassina alguém. É pesado, é. Uhum. Qual seria a característica de um perdão para uma pessoa dessa? É ele lutar contra as pessoas que fazem isso. É ele ser alguém totalmente diferente na sociedade. Ele tem novas roupas, né? Entende? Tem que trocar totalmente a vestimenta. Tem que ter essa consciência. Tem que ter humildade. E bater no peito, que merda que eu fiz na minha vida. Tirei a vida de alguém. Orar pela família do cara que morreu, né? Se colocar numa posição de humildade. Ou vou entrar numa ONG contra o assassinato disso. Isso. Vou entrar numa ONG contra estupro. Sim. Vou entrar a favor das mulheres que não podem ser agredidas pelos seus maridos. Lógico. Eu montar um projeto. É isso. Lógico. Ele tem que demonstrar o verdadeiro arrependimento. Perfeito. Então ele tem que fazer por onde? Não é simplesmente não. Saiu da cadeia, peguei a Bíblia e fui para a igreja. Não, senhor. Tem muita coisa que fazer, porque vida é vida. Não se brinca com vida, não se tira uma vida. É isso aí. Então tem que fazer muito por onde. Perfeito. Que é o que falta na nossa sociedade. Parece que é uma coisa comum. Banalizaram. Banalizou, perdão. Banalizou tudo, pô. Entrou na igreja, colocou a Bíblia, aceitou Jesus, se batizou, tá tudo certo. Virei pregador do evangelho, nada contra. Falando que tem que ter muito mais ainda. Tem que ter muito da mais. Graça, irmão. É a banalização da própria graça. Sim. Tem que ter muito mais, muito mais. Porque vida é vida, tem que ter muito mais. Perfeito. E eu não vou pedir perdão por isso, não. Tá? Eu falo aquilo que tem que ser dito. É isso aí. Eu falei que eu nunca tinha dito sobre isso, mas hoje eu entrei. Isso tá certo. Vamos lá. Nós não podemos ser um fariseu. Lá, o filho mais velho, versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: lá vem, o fariseu. Eis que te sirva tanto. Gente, eis que te sirva tanto. Tá servindo quem, gente? Tá servindo o pai por medo de nunca transgredir o mandamento. Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. O papel de fariseu é grave demais. Não serve por amor. Serve por medo de transgredir mandamentos. Quem ama em servir não está preocupado em transgressão, senhores. Porque o amor é diferente. O amor envolve, de certa forma, que pode existir o mandamento que for. Não serve por obrigatoriedade. E não serve por recompensa. Mas é muito louco. Né? Porque assim, eu sei, a gente vai ler aqui ainda, mas você vê que é doido. O pai gera luz na consciência, ou tenta gerar pelo menos, luz na consciência desse filho, dizendo, mas tudo é teu. Que ele fala assim, eu te sirvo há tanto tempo, ele não entendeu que era dele também. Sim, é tudo dele. Ou seja, é graça, já é teu, é graça. Sim. Tu não tá fazendo para ganhar nada, já é teu, mano. Sim. Quer dizer, é uma loucura, né? Um embotamento de consciência, de olhar sobre a vida, porque tudo é uma obrigatoriedade, não é graça, não é alegria, não é dádiva. Então esse cara, ele tá o tempo todo olhando, se comparando. E ele é tão miserável que ele fala, tu nunca me deste um cabrito, né? Não é? O pai dá o bezerro cevado, ele já tá lá o diminutivo. Nem um cabritinho para alegar com meus amigos. Não é nem o mínimo. Olha só como eu sou sofredor nessa vida, tu não me dá nada. Mano, o cara é muito ingrato, porque Sim. tudo já é dele. Tudo. É. Não é isso? Sei eu que vai entrar aqui. Vamos lá. Vai entrar na minha fala aqui. Aqui está o clímax da parábola. Pois a atitude do filho mais velho era a atitude daqueles que julgaram Jesus. Pois aqui é demonstrar que quem serve por lei e não por amor. Ou seja, pessoas se tornam escravas da legalidade apenas para ter um momento de alegria. Que é esse caso. O que acontece? O que ele faz agora, o filho mais velho? Agora ele vai desprezar o irmão, o qual ele nem foi lá ver. Ele estava lá fora, o pai estava tentando convencê-lo para entrar dentro de casa. Ele não entrou, ele não está dentro da casa, ele não está dentro da festa, ele está fora. O que ele diz? Vindo, porém, essa expressão é forte demais, este teu filho. Por que não fala, vindo meu irmão? Desprezo. É desprezo. Gente, olha a coisa ruim.
É desprezo. Aí vem as acusações. O problema é desprezo e as acusações. Que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Espera aí, o texto não diz que ele gastou na prostituição. Não fala. Não. Nem, ele fala que estava perdido, inclusive o pai achava que estava morto. Viver dissolutamente é esbanjar. E ele foi para não é longe. dito. Ele foi para longe. Como é que o filho, esse irmão sabe? Entende? É lógico. Então, dois problemas graves. É o aqui. julgamento que eles já faziam, publicano e pecador. O desprezo e a acusação. Esse é o que senta com publicanos e pecadores. Justa, quem não concorda com o perdão, quem não concorda em perdoar, ou que alguém perdoa, pode acreditar que duas coisas vai vir. Vai vir o desprezo e vai vir a acusação. Você é maluco? Você é louco? Dá empresa não para os camaradas? Perfeito. Desprezo mais acusação. Mais acusação. Que é justamente a expressão quando ele fala da acusação. Desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Veja que o ódio do filho mais velho está na expressão teu filho. Não poderia lhe chamar de meu irmão? Poderia, pois aqui está o que Jesus queria dos fariseus diante dos pecadores publicanos. Ou seja, que os fariseus considerassem os pecadores como irmão deles. Mas não foi o que aconteceu. Da acusação, em qual momento foi dito que o filho mais novo gastou seu dinheiro na prostituição? Aqui está um dos problemas de quem não aceita aqueles que são perdoados. Pois acusação e difamação são características claras do farisaísmo. Perfeito. Perfeito. Ok. O filho mais velho fez tudo isso. Fez. Falou um monte de asneira. O que o pai poderia fazer com o filho mais velho? Poderia escrachá-lo. Poderia falar um monte para ele. Poderia. Ah, meu filho, você não quer? Então pega suas coisas e vai embora também. Vaza daqui. Você não tem compaixão, você não tem coração. Eu sou teu pai, sou pai dele também. Poderia. Infelizmente, isso existe na nossa sociedade. Né? Infelizmente. Qual foi a atitude do pai? Versículo 31. Ele lhe disse, olha lá, primeira coisa que fala, filho, chame de filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Dádiva, pô. Que é isso? Que é isso? Já são tuas, pô. É sua. Você não tá fazendo nada para ganhar Não, isso. Já são, a herança foi repartida ali, pô, já é teu, pô. Não tem como. Como que ele aplaca? Ele aplaca diante, veja que diante do ódio do irmão mais velho, mesmo assim seu pai procurou explicar que ele tinha acesso e poderia fazer o que ele quisesse. Entretanto, o filho mais velho procurou agradar seu pai não pelo amor, mas pela obediência nos mandamentos, ou seja, não obedecia às ordens por amor, mas por uma mera recompensa. E não é isso que o pai dele queria. Meu filho, tá tudo aí, ó. Tá aqui o bezerro cevado, tá aí o cabritinho. Eu não preciso lhe dar. Eu não preciso lhe dar. É teu. Vá lá e faça bom proveito. Você também é meu filho. O que quer dizer? Se acontecesse com você, o resultado seria o mesmo. Lhe perdoaria. Então é isso que o pai está dizendo. Poderia ter sido contigo, meu filho. Foi com o teu irmão mais novo, poderia ser com você. A correção do pai, lógico, todo pai vai fazer um corretivo. Mas era justo, eu gosto dessa palavra, justo. Alegarmos-nos. Está colocando ele no meio. Sim. Que ele não estava se alegrando. E regozijarmos-nos. Porque o quê? Como vai falar agora? Este teu irmão. Ele devolve, né? Esse Meu que filho você está desprezando. É teu irmão. Esse teu irmão. Ele é teu irmão. Você pode falar que ele foi para lá para prostituição, mas é teu irmão. É isso mesmo. Você pode falar que ele foi lá e se drogou, mas ele é teu irmão. Você pode falar que ele foi lá e roubou, mas ele é teu irmão. É teu próximo. Você pode falar o que você quiser, mas ele é o teu irmão. Perfeito. Ele é teu igual. Ele se arrependeu e eu perdoei porque ele é o teu irmão. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos lá, conhecendo o pai? Primeiro, o que é justo? Veja que o pai cobrou do filho mais velho o que era justo. E o que era justo? Era que o irmão mais velho se alegrasse e participasse da festa por seu irmão mais novo ter voltado. Ele não participou da festa. Ele não quis se alegrar. Ele não entrou na festa. Depois eu vou te explicar por quê. A procura da harmonia, a correção do pai. Veja que o pai quis ensinar para o filho mais velho que diante dos problemas que a família possa ter, ninguém deve ser desprezado ou excluído, pois o pai informou para seu filho mais velho que o seu irmão não deixou de ser seu irmão, por mais que ele tivesse o desprezado. O arrependimento. E para finalizar, veja que todos os passos para o verdadeiro arrependimento
nem sempre trará resposta para tudo, pois a parábola não informa o resultado final que houve no diálogo entre o pai e o filho mais velho. Isso é uma grande verdade. É. Isso, cara, é um final em aberto, né, irmão? Final é aberto. Em outras palavras, Jesus não nos informou qual foi o desfecho que aconteceu quando ele terminou esse ensino para com os fariseus e escribas diante dos pecadores e publicanos. Mas a lição cabe a nós. É que essa parábola ela transcende aquele momento, né, cara? Essa parábola aqui ela é para o ser humano, é para todo mundo. É para a gente hoje, né, cara? É o teu olhar para com o teu próximo, o teu olhar para essa vida e para a eternidade, né? Sim. Teus princípios, os teus valores, por que você faz o que faz e vive o que vive. É isso que está dizendo aqui. E sobre a alegria. Alegria diante da vida, diante da mudança do teu próximo, daquele que é igual a você. Né? De tudo, de achar e perder, quais foram as palavras mais representativas? Foram os verbos encontrados nessa parábola, que a essência que é perder, achar e se alegrar. Por isso que é uma parábola só, com as verdades centrais em cima dos verbos em repetição. E Jesus foi puxando 1, 2 e 3, até chegando algo na essência, para ver se havia uma mudança. E por não ter trazido o desfecho, o que dá a entender é que não houve uma mudança, mesmo assim, no coração dos fariseus e escribas. Por isso que depois ele traz vários ais, né? Ai de vós, fariseus e escribas. Ai de vós, por quê? Porque o arrependimento, para quem não tem humildade, é muito difícil. Arrependimento só existe para quem tem humildade. Quem não tem humildade, dificilmente se arrepende de alguma coisa. Tu acha que a grande dificuldade do ser humano, bom, seria então o orgulho? E eu costumo dizer isso, eu posso estar errado e você me corrija, por favor. Eu sempre falo assim, as pessoas estão muito preocupadas com o inferno. Eu falo, calma, cara, o inferno não é para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Ou seja, só vai para o inferno quem se demoniza na vida. Sim. Perde a sua humanidade, se deforma e vai se tornando demônio de si mesmo e dos outros. Sim. Que eram esses fariseus aqui nesse momento. É isso. Não é isso? É isso mesmo. E a grande característica vai ser o orgulho de não conseguir olhar para si mesmo e se reconhecer que aqui é filho, que está sempre com o pai, que tem todas as coisas e que a motivação da vida deve ser o amor, e não consegue olhar para o próximo com nem um pouco de compaixão. Pô, o cara estava morto e foi achado, tá ligado? Era o irmão. Era irmão. Tava comendo com os porcos. Você não tem compaixão do próprio irmão? Você vai ter de quê na vida? Aí aquela velha história, o cara ama os bichinhos, mas não tá nem aí pra uma criança de rua. O cara ama a causa animal. Esquece. E dane-se o ser humano. Esquece. Isso não é orgulho. Loucura, é isso? Isso é orgulho. É orgulho. É orgulho. Não tem como. Não existe isso. É isso que ele tá dizendo. Tá todo mundo serve lá, todo mundo se alegrando. Você não vai estar? Você não vai participar da festa, não? É muito louco, porque existe uma categoria, né, cara? Você olhar o mundo, você olhar os trabalhadores, pode ser a vida, a natureza, tudo que a gente conhece, como recebendo dádivas de Deus, mas não são filhos, né? E tem os filhos. E essa série, o que Jesus disse, é isso aqui. São esses tipos de ensino que são praticados, que devem ser praticados até hoje. E muitas pessoas são penalizadas por não colocar em prática isso. Isso é uma questão de essência. Isso é uma questão de consciência. Uma questão de responsabilidade. Ninguém vive dentro de uma sociedade, dentro de uma harmonia, dentro de uma família, não havendo consciência dos seus erros, humildade em se arrepender para obter um perdão preciso e verdadeiro. Isso tem que ser praticado até hoje. Isso é triunfar em vida. Isso é triunfar em vida. Esse ensinamento é um consenso de que Jesus passou? Sim. É? Isso entra. Rapaz, me fala uma coisa. Por que entra? Porque isso aqui é praticado até hoje. Pois é. Tudo aquilo que se dá para ser praticado durante o resto da vida, pode trazer como ensino. Isso, à época, até os dias de hoje, é algo incrível. De você aprender, você falar, caramba, isso aqui é incrível. Se você pudesse dizer como um exegeta e conhecedor do tempo, da cultura da época e tudo mais, do texto, quão impactante você acha que foi isso para aqueles fariseus? Você acha que... Porque Jesus ele provocava todo mundo, né? Indiretamente ou diretamente. A mulher do poço, eu sempre falo isso, a mulher do poço, ele provocou ela quando tinha que provocar. A pega em adultério que queriam apedrejar, ele faz uma provocação para ela na vida, no final, ele diz, vai você e não peques mais. Você pensa que não, mas isso vai não fundar uma dela. Eu não estou aqui para te condenar. Mas olha, não faz mais mal a si mesma na vida, porra.
Olha a situação que você se meteu. Na próxima aula, o negócio vai ser um pouco mais pesado. Uhum. Na próxima aula, vamos pegar um outro dito de Jesus, outra parábola de Jesus, e vamos ver se alguém quer ser salvo verdadeiramente, o que tem que ser feito. Perfeito. Vamos fazer. Outro dito de Jesus. Boa, meu amigo. Próxima aula, tá bom? Professor Fábio Eu que Sabino, agradeço. muito obrigado. Essa é a nossa Novamente. série. Vamos encerrar? Vamos. E que as pessoas sejam edificadas. Você Obrigado. que nos acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe. Deixa um comentário carinhoso, professor Sabino. Pode me xingar, se estão acostumados a me xingar, não tem problema. Porém, saiba qual é o nosso objetivo aqui. De maneira não religiosa, respeitando a sua fé, a sua crença, mostrar para você valores que são eternos e que princípios de vida que valem a pena viver por. Isso aqui que nós falamos, arrependimento e perdão, é triunfar de fato em vida. Beijo, até um próximo programa. Valeu, pessoal. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência, para cada um de nós. Veja que incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira do Iron Talks. E esse café realmente mudou a minha rotina. Ele me dá energia de forma suave e duradoura, sem aquele sobe e desce do café comum. Ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e apoia na saúde intestinal, porque contém prebióticos e antioxidantes. Além disso, ele é limpo. A Mata se preocupa com a sua saúde. Não tem adoçante químico, não tem espessante, nada que cause desconforto. Sério, foi um divisor de águas para mim. Com ele eu consigo treinar, gravar, trabalhar focado até o final do meu dia. Experimente também no site da Mata, use o cupom IRONTALKS, tenha seu desconto, compre um produto excelente para a sua saúde e performance. Conheça a Mata.